Oi, e aí? Eu sei que você ficou com vontade de ler o Jornal Vibre, mas não teve tempo. Pois bem, eu vou lê-lo para você. Assim você pode ouvir no teu carro ou enquanto você estiver fazendo alguma coisa na tua casa. Ainda assim você vai receber a informação, porque o Jornal Vibre está sendo um periódico que eu estou escrevendo alguns artigos que eu acredito que possam ser inspiradores para você, que talvez tragam algumas ideias, alguns novos pensamentos, ou algumas vezes é na repetição de alguns saberes e conhecimentos que a gente vai fortalecendo o nosso voto na direção da nossa transformação. Porque afinal de contas, o objetivo do Vibre é transformação. É a gente sair do nosso estado do automático, do mecânico e ganhar autoria, ganhar força de vontade com V maiúsculo para que a gente possa exercer a nossa pequena liberdade na jornada. E esse é o tema do primeiro artigo dessa edição 2 do Jornal Vibre, que vocês podem ter acesso através do Instagram na bio, tá bom? Então lá, ó, começa que o artigo se chama Entre o Destino e a Escolha. Início do ano, novos sonhos e novos desejos. Dizem que quem inventou a ideia de dividir o tempo em meses e anos deu à esperança um lugar para respirar. Quando parece que estamos sufocando, vem o ano novo, e com ele a sensação de recomeço, de possibilidade, de página virada. Mas, no fundo sabemos, nada muda se não nos tornarmos agente da nossa própria mudança. Até que ponto o destino do ano, seja ele numerológico, astrológico, simbólico, determina o que vivemos ou o que vamos viver? E até que ponto são as nossas ações que realmente agenciam essas transformações? É justamente nessa dança delicada entre o destino e a autoria que existe algo inescapável. Não dá para escapar. A responsabilidade pela nossa própria jornada. Mesmo que a parcela das nossas escolhas seja menor do que tudo aquilo que não está sob o nosso controle, ainda assim precisamos fazer o melhor possível com o que está em nossas mãos. Existe a genética, a hereditariedade, a economia, a história, o clima, o ambiente, o envelhecimento, a família na qual estamos enraizados. São muitas as condições que nos atravessam e escapam à nossa vontade. Mas é justamente a pequena parte que depende de nós que faz toda a diferença. É ela que pode nos levar adiante ou nos paralisar, ou, aos poucos, nos fazer retroceder. A neurociência mostra que não somos tão livres quanto gostamos de imaginar, mas também não estamos totalmente determinados. Grande parte da nossa vida psíquica e das nossas reações emocionais são iniciadas no cérebro antes mesmo de ganharmos consciência disso. Grande parte da vida psíquica opera de maneira automática, influenciada por hábitos, aprendizados prévios e gatilhos emocionais. Ainda assim, a consciência não é irrelevante. Ela é o espaço onde podemos pausar, refletir, regular impulsos e escolher caminhos diferentes mais conectados ao nosso eu. Talvez a nossa liberdade não esteja em controlar tudo, mas em fazer o melhor possível com essa preciosa parte que está, de fato, em nossas mãos e é realmente preciosa. Quero trazer para vocês o pensamento de dois filósofos do desenvolvimento humano que gosto muito e que são fundamentais para a compreensão desse aspecto importantíssimo para a evolução da consciência. Eles são Gurdjieff e Ouspensky. Para eles, o ser humano não é um, mas é múltiplo.
o que chamamos no eu, o que chamamos de eu no dia a dia é, na verdade, uma sucessão de pequeninos eus. Tem um eu que reage, tem um eu que teme, tem um eu que deseja agradar, tem um eu que se defende, um eu que procrastina, o eu que se motiva, o eu que se culpa, o eu que se vitimiza, o eu que se admira, enfim. A lista de eus pode ser enorme. Esses pequenos eus são automáticos, condicionados e previsíveis. Guardem essa característica, previsibilidade, pois será aqui que teremos uma chance de despertar. Esses pequenos eus são quase como programas, o que a psicologia pode chamar de padrões inconscientes, hábitos emocionais e respostas automáticas. Eles repetem as mesmas frases, os mesmos gestos, as mesmas linguagens emocionais. Eles não são muito criativos, pelo contrário, são altamente repetitivos. É previsível, por exemplo, que ao colocar o despertador para tocar às 5 da manhã, algo em mim queira apertar o botão da soneca. É previsível que diante de um olhar crítico, eu me encolha. É possível que certas vozes internas reapareçam. E é previsível que talvez apareça na minha mente, eu não vou conseguir, eu sou inferior, a culpa é minha. Enfim, os nossos complexos, nossos infernos particulares, nossas sombras talvez, os nossos monstros internos, eles são previsíveis. Eles sempre dizem mais ou menos a mesma coisa e atuam mais ou menos da mesma forma. Eles seguem um mesmo roteiro. E é exatamente essa previsibilidade que nos dá uma chance. Quando eu sei que algo dentro de mim vai tentar me impedir, ou de acordar, ou de me posicionar, de sustentar um desejo, eu posso me preparar. Posso reconhecer esse movimento quando ele chega, em vez de ser engolida por ele. Eu posso tomar consciência. Então, a consciência não serve para eliminar o hábito a princípio, mas para capturá-lo antes que ele nos capture. É a diferença entre ser levado automaticamente ou poder escolher. É como conviver com um amigo mentiroso. Quando você já sabe que ele mente, você escuta o que ele diz, mas não acredita plenamente. O problema não é a existência dessas vozes, dos medos, das repetições, mas tomá-las como verdade. É nesse ponto que entra Gurdjieff e Ouspensky. Eles chamavam de eu com letra maiúscula. Existe um centro mais estável, mais paciente e menos reativo. Um eixo interno que observa, sustenta e pode escolher caminhos diferentes dos já conhecidos. Não porque os pequenos eus vão desaparecer, mas porque o centro se fortaleceu. Se estamos pensando em mudanças para este novo ano e se desejamos nos tornar agentes da nossa própria transformação, precisamos cuidar dessa pequena, mas preciosa parcela de consciência e de escolha que temos ao longo da jornada. Fortalecer esse eu é de fundamental importância. A tendência do hábito é poderosa. Ela age quase como uma força da gravidade. Se não nos erguermos ativamente, caímos. Permaneceremos no conhecido, no automático, no já vivido. Cair não é um erro moral. Ninguém está aqui entrando em julgamento. É apenas o efeito da repetição. Erguer-se, por outro lado, exige consciência. E é ela que nos permite interromper o impulso, questionar a reação, sustentar uma escolha diferente. Se queremos mudar algo neste ano, se desejamos produzir uma diferença real na nossa trajetória, se buscamos evoluir um pouco além de onde já chegamos, precisaremos tornar isso consciente. Porque a mudança, ela não acontece por acaso. Mas acontece quando esse centro se fortalece.
Esse foi o primeiro, o início já do jornal, trazendo essa inspiração e essa informação que existe uma saída, né? Existe essa saída da gente praticar a nossa parcela de escolha, fortificando o nosso centro. Então, eu vou para o segundo e menor artigo, que se chama o centro narcísico como força vital da mudança. Olha só, o centro narcísico. Qual é a primeira coisa que te vem à mente quando eu digo o centro narcísico? Vamos lá. Se realmente desejamos mudança em qualquer aspecto da nossa jornada, precisamos falar de uma força vital, muitas vezes mal compreendida, o centro narcísico. Na bioenergética, na psicoterapia bioenergética, que estuda como a função energética do nosso corpo atua em nós, preservando e estimulando a vida, né, quando potentes, ele diz que nesse centro ele não tem relação com arrogância, com uma grandiosidade vazia. Pelo contrário, ele diz respeito à capacidade de reconhecer o nosso próprio valor, perceber as nossas próprias qualidades e sustentar internamente quem se é. O problema é que a palavra narcisismo foi ao longo do tempo associada quase exclusivamente à patologia. Esquecemos que existe um narcisismo saudável, estruturado e indispensável para o desenvolvimento psíquico. É esse centro que nos permite dizer: isso eu fiz, isso eu sustentei, isso me fortaleceu, eu sou assim, eu tenho essas características, tudo isso sem culpa, sem vergonha e sem necessidade de exibição. Se queremos avançar emocionalmente, pessoalmente e até mesmo espiritualmente, precisamos de um centro suficientemente forte para nos sustentar na mudança. Porque mudar exige esforço. Exige tolerar frustração, atravessar desconforto, sair do automático. E quem não reconhece suas próprias forças, dificilmente conseguirá sustentar esse movimento. Fortalecer esse centro narcísico não é inflar o ego. É construir um eixo interno capaz de observar, integrar e valorizar cada passo da própria jornada, cada escolha que rompeu um padrão, cada limite colocado e cada cuidado assumido consigo mesma. É ele que nos dá chão para escolher diferente, sem precisar se diminuir para pertencer. Interessante, né? Porque o narcisismo foi ganhando essa ideia, ele é narcisista, de patologia. E logicamente que sabemos que tudo em excesso é um padrão patológico, esconde, né, dores e traumas e precisa ser visto, amparado e cuidado. Mas também o excesso de humildade, e aí vamos dar continuidade então, porque a gente vai falar de humildade, merecimento e fortalecimento do eu. E aqui que a ideia de humildade costuma se confundir e muitas vezes nos desorganizar. Fomos ensinadas, especialmente nós mulheres, os homens também, mas os homens diferentemente, de maneira diferente pela cultura, mas as mulheres culturalmente foram especialmente ensinadas a acreditar que ser humilde é bom. É não reconhecer a própria força, é minimizar os próprios passos, é desconversar diante de um elogio, quase pedir desculpa por existir. Mas isso não é humildade, é enfraquecimento desse centro narcísico. Humildade não é negar a própria luz, nem precisar apagar a luz de ninguém para sustentar o próprio brilho. Valorizar os próprios esforços, reconhecer o quanto foi preciso para chegar até aqui, honrar cada escolha que fortaleceu esse eu central, não nos torna arrogantes, nos torna íntegras. Palavra bonita, íntegras. O merecimento, nesse sentido, não é vaidade, é reconhecimento da própria jornada. É saber que cada vez que escolhemos diferente do automático, cada vez que sustentamos um limite, um desejo, um cuidado, algo em nós se fortaleceu.
A modéstia aqui não está em esconder o que somos, mas em saber como e quando o expressar. É a capacidade de ajustar a nossa forma sem negar a nossa força, de sustentar o valor sem exibicionismo, de reconhecer o próprio crescimento sem se colocar acima de alguém. Essa interpretação da palavra modéstia, dita em algumas linhas filosóficas, é muito interessante, que a modéstia é a nossa capacidade de modelar a nossa qualidade. Então, se eu estou falando com uma criança, eu vou modelar o meu conhecimento para que essa informação chegue até a criança e a faça se sentir capaz de receber aquela informação. Se eu tiver agora com outra pessoa ao meu lado, adulta, alguém que já tenha conhecimento sobre a área, eu modelo a minha linguagem para que a minha linguagem chegue até aquela pessoa de uma maneira que ela vá entender e captar a mensagem, aceitar a mensagem. Então, a modéstia é essa capacidade da gente modelando, porque isso faz com que o outro possa recepcionar o nosso conhecimento, a nossa luz, o nosso brilho, a nossa inteligência, enfim, as nossas qualidades, mas de maneira mais receptiva. Então, é muito interessante. Eu gostei bastante dessa interpretação do que é modéstia, acho que faz sentido e dá essa quebra, né, do que a gente tem dentro de nós, que a modéstia fala, não, meu trabalho nem tá tão bom, imagina, não, nem foi tanto esforço, poxa, a gente se esforçou, trabalhou e de repente a gente mesmo tá de uma maneira desfazendo a qualidade daquilo que a gente produziu, né? Então, vamos continuar. Toda vez que nos autorizamos a ver valor em nossos passos, mesmo nos pequenos, alimentamos esse centro interno que observa, escolhe e sustenta. E quanto mais esse eu, letra maiúscula, se fortalece, menos precisamos nos defender, nos encolher ou nos justificar. A verdadeira humildade nasce daí, de um centro narcísico firme, silencioso e suficientemente seguro para sustentar a própria personalidade. Não é se enfraquecer, ao contrário, é se fortalecer sem medo de brilhar sem vergonha e se fazer escutar sem silenciar a própria voz. Ser você mesma pode ser o caminho mais seguro para a mudança que você tanto deseja. O narcisismo, quando a gente fala de um certo grau de patologia de excesso, é quando a pessoa se coloca acima da outra e fazendo com que a outra não perceba o seu próprio valor e o seu próprio brilho, né? Uma pessoa com um centro de pulsão de vida e um centro narcísico bem estruturado, saudável, pulsante, ela brilha e de alguma maneira ela faz todos ao seu redor brilharem também. É muito bonito uma pessoa que tem uma pulsão de vida e um centro narcísico saudável. Todos crescem ao seu lado, todos florescem ao seu lado, todos descobrem de alguma maneira, nem que seja simplesmente pelo modelo dessa pessoa, pela inspiração que ela passa em simplesmente existir, a sua própria capacidade. Então é muito bonito, muito bonito. Aí depois eu vou fazer um outro vídeo com a segunda parte, porque vai entrar uma parte mais filosófica do Reiki, com os princípios do Reiki e também uma prática de meditação, tá bom? Então a gente fica por aqui, espero que vocês tenham gostado desses 2 primeiros capítulos do artigo. E se quiserem ler, é só ir lá, tá tudo escrito bonitinho, ele ficou bem elegante. E um grande abraço.